Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoado que sábado, né? Para honra e glória do Senhor, chegou o nosso abençoado sábado. Nós estamos aqui nessa manhã para deixar uma palavra do Senhor às nossas vidas, aos nossos corações. Meu nome é irmã Maria Aparecida. Sou missionária para honra e glória do Senhor, né? Para fazer a vontade do nosso Pai, não a nossa, né? E nisso nós estamos aqui a cada dia, a cada segundo, a cada momento aqui nessa terra para contemplar, né, as obras de Deus e testemunhar, né, os milagres, o que Deus tem feito, né, na nossa vida. Quando nós somos fiel, quando nós somos obedientes, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Quando nós não passamos na frente do Senhor, quando nós não tomamos decisões nossas por conta própria, né? Nós decidimos esperar, mesmo que nós estiver passando por o quê? Por tribulações, por dificuldade, nós escolhemos mesmo assim esperar no Senhor, né? Amém? Vamos adorar o Senhor nessa manhã abençoada para começar a palavra, né? Então nós vamos, o louvor e adoração ao Senhor em espírito e verdade é o que chama a presença do Senhor para a nossa vida, né? No momento de adoração ali, nós estamos contemplando, honrando, né? Glorificando o nome de Deus, né? Glória a Deus, aleluia. As promessas, né? Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Oh, provado já está, e o que me prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Mesmo, oh, aleluia. Louvarei, fiel tu és, Senhor, a mim. Mesmo ao anoitecer, né? Eu te louvarei, Senhor, eu te glorificarei o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Passará, mas tua palavra permanecerá. Oh, a história já provou o teu poder, o Senhor, fiel é o teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia.
Tu és fiel, Senhor, mesmo quando nós não merecemos. Senhor, a mim, do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor é fiel em nossas vidas, mesmo quando nós não cumprimos, assim mesmo, o Senhor continua sendo fiel em nossa vida, né, irmãos? Vamos entrar na palavra, né, irmãos? Vamos orar e entrar na palavra nessa manhã abençoada. Não importa o tempo, a hora, o horário, o importante é nós estarmos falando com Jesus todos os dias, né? E essa obra é do Senhor, não é minha, né? Quando eu não gravo as lives, quando eu não ministro a palavra, as pessoas me cobram a palavra, né? Então, porque nós estamos unidos num só propósito, que é a palavra de Deus, né? Vamos orar então para nos fortalecer, para a palavra entrar no nosso coração e fazer morada, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda a minha mente, proteja, Senhor, a minha mente de ataque, proteja, Senhor, os meus olhos, que são a candeia do meu corpo. Se meus olhos forem mal, a Tua palavra diz que todo o meu corpo será mal. Guarda, Senhor, os meus ouvidos do que eu ouço. Há muito barulho, Senhor, para que eu possa desviar o caminho, para que eu possa olhar e ficar encantado e sair da Tua presença. Mas nos proteja, Senhor, do que nós vimos, do que nós ouvimos. Proteja, Senhor, a nossa boca, a nossa língua, do que falamos, porque a língua tem poder de vida e morte. A Tua palavra diz que através da nossa boca nós podemos amaldiçoar e nós podemos abençoar. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos dá, né, essa posição e nós temos que saber usá-la para o bem de todos, não importa quem. Guarde a nossa garganta, guarda o nosso coração, porque o que procede do nosso coração, Davi falava: Senhor, sonda-me o meu coração, vê se há caminho mal em mim. Peça ao Senhor todo dia para guardar o seu coração, porque a palavra diz que é o que procede do coração, né? Que o Senhor sonda o nosso coração. Guarda no Senhor o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se nós maltratarmos nosso corpo, nós vamos ter que justificar com Deus. Guarda, Senhor, todos os órgãos que há no nosso corpo, desde o fígado, estômago, pulmão, coração, rim, intestino, tudo pertence ao Senhor. Limpa, Senhor, o nosso sangue. Tira, Senhor, todo o mal, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem poder para curar, para libertar, para sarar, para transformar. E eu creio no milagre do Senhor para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos entrar na palavra hoje, né? A palavra hoje, ela vem bem forte, bem abençoada. Ela está lá inicia aqui em Salmos de números 89:1. Que esse salmo ele fala do que? Traz-se à memória o pacto de Deus com Davi, a fim de que Deus livra o seu povo dos males presentes. Então, Davi tinha um pacto com o Senhor, uma aliança com o Senhor, né? Para que livrasse de todo o mal o povo, né? Aqui no 1 que veio a palavra diz assim, 89, Salmo de número 89:1. As benignidades do Senhor cantarei perpetualmente com a minha boca e manifestarei a tua fidelidade de geração em geração, né? De geração em geração, pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo,
Fiz um concerto com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre. Edificarei o seu trono de geração em geração. Glórias a Deus, aleluia. Quando a Bíblia fala de gerações, irmãos, são o que? A nossa geração. Dos nossos pais até os nossos filhos, até os nossos netos. Então o Senhor abençoou. Nós queremos essa bênção para nossa casa? Sim. E nós estamos vendo que a benignidade do Senhor é grande. Ele fala que cantarei perpetuamente com a minha boca e manifestarei a tua fidelidade, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós temos a mania de reclamar, de murmurar do que está à nossa volta acontecendo, só que nós não glorificamos a Deus pelo que Deus tem feito por nós. Deus tem feito muito por nós, até dentro da nossa casa. Muitas vezes nós não estamos enxergando até o livramento que Deus tem nos dado, né? E nós estamos olhando diretamente para a dificuldade, para a dor. Mas como eu falo, o Senhor não constrói nada em odres velhos. O Senhor tem que tirar para fazer novo. Então Ele reconstitui, né? Mas você tem que querer. Você tem que querer participar dessa grandiosidade de Deus, né? Dessa bênção de Deus para a sua vida, né? Um versículo que fala da fidelidade de Deus é o Salmo 89:1, que diz: cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade de geração em geração. Eita, glórias a Deus, aleluia. Com a nossa boca nós cantaremos, irmãos, a fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Glórias a Deus, aleluia, né? A fidelidade de Deus, ela inclui muita coisa, né? Vamos aqui em Salmos também de número 36:5. 36:5, vamos ver? Um pouquinho para trás, volta um pouquinho para trás aí. 36:5, ela diz assim: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Irmãos, vocês não estão entendendo o amor de Deus, a fidelidade de Deus conosco todos os dias. Vocês não têm a mínima noção do tamanho que é. E hoje a palavra vem falar disso, para que nós entendamos que as misericórdias do Senhor, né? Vamos lá em Lamentações, para concluir aqui a palavra, lá em Lamentações 3, que ela diz que as misericórdias do Senhor, ela se renova, né? Aqui, eu coloquei aqui, 3:22-23, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Né? Não tem fim. Renovas são a cada manhã. Bom é ter esperança e guardar em silêncio, né? Bom é ter esperança e guardar em silêncio as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, né? Que diz aqui em Lamentações 3:22-23. Ela fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter a esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é o homem suportar o jugo na sua mocidade. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra forte nessa manhã, né, irmãos? E aí eu li lá antes o 36, o Salmo de números 36:5, que fala que a tua fidelidade chega até as mais altas nuvens. E aí eu li Lamentações, só que agora eu vou voltar lá em Salmos 100.
2, né? Porque o Senhor, ele faz assim, o Senhor, ele coloca da maneira que o Senhor quer falar, né? Não da minha maneira. E nisso, o Senhor me chamou muita atenção numa palavra aqui, que eu vou ler agora. Salmos de número 117, 2 diz assim: porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor, glórias a Deus. Deus é louvado por amor da tua bondade e veracidade. Glórias a Deus, aleluia, né? Quando eu procurei aqui, irmãos, o louvor, o Espírito Santo não permitiu que eu louvasse o louvor que eu achava que era. Aí quando eu estava buscando louvor, eu me deparei com esse louvor, porque não era o que eu queria. Era o que o Espírito Santo quer que eu louve, porque conduz com a palavra, não com o que eu quero, né? Porque muitas vezes a gente acha que é da gente, mas não é da gente. É o que o Espírito Santo quer. E aí o Espírito Santo continua falando conosco lá em 1 Coríntios 1:9, que fala o quê? Fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Glórias a Deus, aleluia, né? Senhor poderoso em sua infinita misericórdia e bondade. O Senhor é bom em todo momento da nossa vida, né? Vamos aqui em Timóteo, glórias a Deus, aleluia. Vamos aqui em Timóteo 2. Timóteo, 2 não, peraí, Timóteo 2. Eu fui no 1, né? Mas a gente vai no 2. Timóteo 2:13. Glórias a Deus, aleluia. E diz assim, Timóteo 2:13 diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Glórias a Deus, aleluia. Mesmo, irmãos, quando nós somos infiéis, o Senhor é fiel conosco. E aqui diz na tua palavra, né? Se somos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo, né? Aí o Espírito Santo falou comigo lá, porque muitas vezes você pensa assim, eu li um versículo, está pronto. Esse versículo está pronto. Já ministrei a palavra, está pronto. E o Espírito Santo fala que não. Tem um motivo dessa palavra, tem um propósito dessa palavra, tem uma conclusão dessa palavra, né? Então, o Espírito Santo veio complementar a palavra lá em Isaías 38. Forte essa palavra, hein? Isaías 38, que vai do 1 até o 21. Vamos ler? A doença e a sua cura maravilhosa. Aqui não só nós estamos falando de crédito com Deus, obediência com Deus, renúncia com Deus, fé e posicionamento. Irmãos, eu tenho falado muito de posicionamento na dor, na tribulação, na perseguição, na dificuldade. É posicionamento com Deus. Você tem que se posicionar e se manter, né? Não pode passar o vento e você sair correndo, né? Vamos ler aqui em Isaías 38, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa, né? Maravilhosa. Porque o Espírito Santo quer falar sobre, não só sobre tudo isso, mas sobre essa cura maravilhosa. Porque, irmãos, tem muita gente que acaba se entregando às dificuldades, à doença, e Deus está esperando um posicionamento seu. Deus está esperando uma confiança sua. Deus está esperando com que você
Escute a voz do Senhor e obedeça, com que você exercite a sua fé. Deus está esperando. E aí aqui, naqueles dias, Ezequiel adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele, quem? O profeta Isaías, né? Filho de Amós, o profeta. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Então o que nós fazemos na hora da dificuldade? Nós vamos orar, né? Nós vamos orar, na hora da dificuldade nós vamos correr para Deus. E na verdade, o Espírito Santo quer falar conosco qual que é o crédito que nós temos com Deus, né? Vamos continuar. E disse: Senhor, lembra-te. E aí Ezequias orou, virou o seu rosto e orou e disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, Ezequias tinha um crédito com Deus. O que antes Ezequias era? Ele era obediente, ele orava, ele era, aqui ó, ele disse para o Senhor lembrar, lembra-te, Senhor, né? Ó Senhor, lembra-te. Ele ficou revoltado? Ele blasfemou? Ele saiu da presença de Deus na hora da doença? Não, ele disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E essa palavra me chama muita atenção, porque muitas vezes o que nós passamos na vida, nós queremos revidar com o outro, nós queremos justiça, nós queremos brigar, nós queremos achar que nós somos melhores. E aí, aonde que está o nosso crédito com Deus? O que nós, aí vem a parte da semeadura, o que nós semeamos lá atrás? Para falar como Ezequias fala hoje para o Senhor: lembra-te, Senhor. Como que nós vamos falar para o Senhor, irmãos? Lembra-te, Senhor, né? Lembra, ó Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Você está entendendo, irmãos? Que muitas vezes o Senhor não nos dá uma cura, não nos dá uma bênção ainda, porque não é permitido. Mas o Senhor é fiel, o Senhor tem fidelidade, mesmo quando nós somos falhos, mesmo quando nós somos errantes. Mas talvez nessa manhã Deus está falando com você, para você falar com Deus. Lembra-te, Senhor, né? Eu estava na caminhada com o Senhor, eu estava fazendo, lembra-te de mim, Senhor. Mas com que? Com clamor, com amor, com arrependimento, irmão, com arrependimento do seu coração, né? Para que o Senhor possa ouvir e lembrar. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Aí Deus foi lá no profeta Isaías falar com ele. Vai e diz a Ezequias assim: diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Irmão, é forte essa palavra, né? Muito forte essa palavra. E livra-te-ei das mãos do rei da Síria, e esta cidade, eu defenderei essa cidade. Isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eita, glória a Deus, olha que palavra forte, né? Porque o Senhor falou para Ezequias, usando o profeta Isaías, e disse que ia cumprir
na vida dele, né? Eis que farei a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás. Volte 10 graus atrás, assim recuou o sol e 10 graus pelos graus que já tinha andado. Irmãos, o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono do tempo, da hora. O Senhor é o dono do mundo inteiro. Se o Senhor estalar o dedo, Ele muda qualquer situação, né? Ele tem poder para mudar. As escrituras de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. E eu disse, na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto de meus anos. Eu disse já, não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem como moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi, e foi removida de mim, como jaço do pastor. Cortei como declarão a minha vida, com que dotear me cortará desde a manhã até a noite me acabarás. Irmãos, essa palavra, ela inclui também que se nós contarmos os nossos dias, tem um versículo no Salmo que fala que se nós contarmos os nossos dias com o Senhor, nós vamos viver bem. Porque a palavra diz, ensina-nos, Senhor, a contarmos os nossos dias. Então o Senhor vai nos ensinar a viver cada tempo na nossa vida, o Senhor vai nos ensinar a viver esse tempo. O tempo de espera, o tempo de dor, o tempo de paz, o tempo de sorrir. Como diz que há tempo para todas as coisas aqui debaixo dessa terra. Mas prefira passar esse tempo com Jesus. Prefira passar esse tempo com o Senhor, não sozinho. Prefira, irmãos, porque aí, né, a gente vai ver como é bom estar na presença do Senhor, né? E esse versículo que descreve o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orando, né? Em Isaías 38, 2 até o 21 que eu li, a passagem diz então que Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Mas o que eu quero explicar nesse versículo, nós começamos lá no início, com a fidelidade de Deus, que Deus é fiel conosco, mesmo quando nós somos infiéis, que Deus age na nossa vida. Mas aí o Senhor, o Espírito Santo falou comigo, que muitas vezes nós estamos aí prostrados, numa doença, numa causa na nossa vida, por quê? Porque nós não estamos sabendo contar o nosso tempo com Jesus. E principalmente, nós não estamos semeando o nosso crédito com Deus. Ah, porque não aconteceu agora, porque não curou agora, porque não fez agora, então não oro mais, não jejuo mais, não vou mais à casa do Senhor. Eu esmoreço, eu desanimo e pronto. Irmãos, não é assim o processo de Deus. O processo de Deus na sua vida é no tempo do Senhor, né? Nós temos que orar, nós temos que perseverar, nós temos que pedir ao Senhor que cuide de nós, que aumente a nossa fé. Porque a palavra diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, aquele monte vai mover, né? E também, a Bíblia também fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então o que aconteceu com o profeta Ezequias? Ele virou o rosto para a parede e orou. E ele teve fé, e ele lembrou dos tempos dele na presença do Senhor. Porque ele ia morrer, ele estava ali na beira da morte. Muita gente está ali na beira da morte, mas está o quê? Prostrado, desanimado. Está ali sem lembrar, Senhor, lembra-me, Senhor, do meu tempo, que eu estava ali buscando o Senhor, né? Que muitas vezes, irmãos, o Senhor está esperando a obediência, as renúncias, né? A fé, o posicionamento.
Às vezes alguém chega e fala uma coisa para você, usado por Satanás, fala assim para você: ah, não vai dar certo, ah, não é isso, ah, não é aquilo. Aí você fica lá como morto vivo, você estaciona. De vez de você pegar e falar: não, está repreendido na sua mente, está repreendido. Chega na sua casa, onde você estiver, vá orar: Senhor, eu coloquei meus projetos nas mãos do Senhor. O inimigo diz que eu não vou conseguir, que eu não vou prosperar, que eu não vou chegar lá. Mas a tua promessa em minha vida diz que vai ser cumprida. E eu creio nas promessas do Senhor. E eu vou continuar orando. Eu não vou acreditar naquilo que o inimigo plantou na boca daquela pessoa para falar para mim. Está repreendido, eu vou repreender e vou permanecer, né? E vou continuar fazendo a vontade do meu Pai, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao vento, eu te louvarei, né? Esse louvor fala que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio, eu te louvarei, né? Eu gosto de uma passagem também da Bíblia que fala que mesmo que a figueira não floresça e o fruto da vide não, né? Eu permanecerei, eu confiarei. Glórias a Deus, aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, Deus está esperando a tua fidelidade. Deus está esperando a tua posição. Deus está esperando, porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram passados no fogo ardente, eles podiam desrespeitar aquele rei, eles podiam maltratar aquele rei, ele podia brigar com aquele rei. Eles teve um posicionamento até ele ser jogado naquela fornalha. Eles clamaram o nome de Jesus, e Jesus estava naquela fornalha com eles, passando aquela prova do fogo com eles. Irmão, Jesus vai passar com você. Jesus vai estar com você em todos os momentos. Se você estiver na fornalha, Jesus vai estar. Se você estiver sobre as águas, você não vai afundar, né? Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Permaneça. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Porque o Senhor é bom em todos os momentos da nossa vida. O Senhor é bom. Não importa o que venha, o importante é chegar com Jesus. Esse é importante. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor, orar, né? Nos fazer como Davi fez uma nova aliança com o Senhor, né? E nessa manhã de sábado, irmãos, você fale com Jesus. Não importa onde você esteja, não importa se você não sabe orar, né? Que a primeira oração que o Senhor deixou foi o Pai Nosso, está na Bíblia. Fale com Jesus do seu coração, né? Senhor, me ajude, né? Eu peço perdão pelas minhas falhas, minhas iniquidades. Eu quero fazer diferente. Eu quero obedecer, né? Eu quero ter crédito com o Senhor. Eu quero juntar tesouros no céu, não aqui na terra, né? Eu quero, Senhor, estar na tua palavra, fazendo a tua vontade. Me ajude, Senhor. Eu sou fraco, sou falho, sou pecador. Na hora que eu quero firmar, eu caio. Na hora que eu quero posicionar, eu erro. Me ajuda, Senhor. Depois eu quero que o Senhor conserte meus erros. E eu não quero passar pela prova. E não tem como, né, Senhor? O Senhor vai quebrar o vaso e fazer de novo, né? Constituir de novo. Por amor a nós. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu creio na tua palavra. Senhor, há muitos enfermos do corpo, da alma e do espírito. Se nosso espírito, nosso corpo estiver doente, a nossa alma, todo o nosso corpo vai estar doente. Só o Senhor pode curar a alma.
Só o Senhor pode curar. O Senhor deixou os médicos aqui para nos ajudar. Mas a cura vem do Senhor. Ó Senhor, olhar por esses que estão entubados nos hospitais, que nós estamos orando, clamando ao Senhor. Senhor, se existe alguma coisa, mostre para aquela família, para que eles possam clamar ao Senhor, para que eles possam se arrepender, voltar para a presença do Senhor, para que o Senhor traga essa pessoa, como trouxe Ezequiel, como acrescentou mais anos de vida para Ezequiel, que se arrependeu, mas que Ezequiel também, o profeta, ele tinha crédito com Deus. Oh Senhor, que nós possamos buscar ter crédito com o Senhor em todo o tempo da nossa vida. Nos ajude, Senhor, a firmar os nossos passos, porque nós estamos nesse mundo ainda e nós temos que saber separar as coisas. Nós temos que fugir da presença do mal que a Tua palavra fala. Não só quando estamos na igreja, mas quando estamos na nossa casa, na rua, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, aonde nós plantarmos, a planta dos nossos pés, Satanás tem que partir em retirada, Satanás tem que pegar sua bagagem e ir embora, porque quem vive na presença do Senhor, firmado está, como Sião estava chorando e eles voltaram, sorrindo, alegres, porque o Senhor libertou, curou e transformou. Desde já, muito obrigado, Senhor. Olhai pela nossa casa, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos parentes, nossa rua, nosso bairro. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra, Senhor, do homem sanguinário, violento. Livra-nos, Senhor, de peste, de praga. Ah, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. O Senhor nos cobre com o manto. Vai ler lá os Salmos de número 91. Ele não serve só para decorar. Ele serve para fazer presente na sua vida. Para você declarar que o Senhor te cobre debaixo das suas asas. Estará seguro, nenhum mal prosperará contra a sua vida, nenhuma praga, nenhuma contenda, nenhuma desavença, porque quem serve ao Senhor verdadeiramente não anda em confusão. O Senhor não deixa nada oculto, o Senhor traz tudo à tona. Oh, glória a Deus, aleluia. E dissipa e passa a espada embanhada. A tua palavra corta mais do que uma espada afiada e limpa e sela. Oh, glória a Deus, aleluia. A tua palavra é viva, a tua palavra tem poder. Glória a Deus, aleluia. Eu creio. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Olhai pelos idosos, Senhor, que estão nos abrigos, que precisam de amor, que estão lá. Muitos filhos têm deixado eles lá. Olhai, Senhor, pelas crianças também que sofrem. Muitas vezes, pais separados, muitas vezes sem amor no dia a dia. Oh Senhor, olhai pelas famílias que estão todas desestruturadas, porque precisa da presença do Senhor. Olhai, Senhor, por essa geração, porque a tua palavra diz que de geração em geração nós seremos abençoados. Mas se nós, o quê? A palavra fala do quê? Da fidelidade de Deus, né? Que diz que cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade de geração em geração. Glórias a Deus, aleluia. Amém? Amém, irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Que o Senhor venha abençoar o teu sábado, né? Cheio da presença do Espírito Santo, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se mantém fiel e por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim.
Ele se mantém fiel a mim. Glória a Deus. O Senhor continua fiel, mesmo quando nós não merecemos, né, irmãos? Mas será um problema pra mim, que no final de tudo Ele vai cuidar. E não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não.